Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana nós estamos aqui com o programa Conectados na Fé. Que não sei se é um programa, um podcast, um monocast. É alguma coisa. É um treco. É um trem. Segundo os mineiros, é um trem. É um trem, segundo os mineiros, é alguma coisa, né? Vamos falar que é um programa mesmo. Né? Vamos tratar como um programa. A gente está aqui toda semana com vocês, trazendo uma palavra de Deus, uma mensagem de fé, falando relatos da Bíblia, falando de coisas do dia a dia. E a gente quer levar, né, uma mensagem para você, te fazer pensar, como a gente sempre diz, né? Nós também pensamos para fazer vocês pensar, né? A gente tem nossa opinião, a gente conhece, né, a igreja, mas tem coisas também que a gente não tem conhecimento. Mas a gente está aqui junto com vocês para a gente descobrir várias coisas que já descobrimos nos outros programas, junto com vocês, tá certo? Em cada pesquisa é uma coisa diferente. Olá, Rodolfo, tudo bem? Eu tô bom, como é que você tá? Tudo Pessoal, bem, como é que vocês estão? Estão sendo sal e luz no mundo? A semana foi boa? Não foi? Tá esquecendo de orar? Tá trocando aquela ideia com Deus? Vamos manter a calma, a paciência e lembrar que quando a gente entrega no colo dele, a gente precisa daí descansar. Vamos lembrar que ansiedade, angústia, ela não existe no plano de Deus. Isso daí vem de nós. Então, vamos descansar no colo do Pai e deixar a vida um pouquinho mais leve. Isso aí. Vamos, né? Como disse nosso amigo Rodolfo, entrega nas mãos de Deus, tá certo? E hoje vamos falar da parábola do bom samaritano, né? O que essa parábola traz pra gente? Qual é a mensagem por trás dela? A gente vai falar para vocês agora, tá? Primeiro eu vou ler a parábola, depois a gente vai conversar um pouco sobre ela, tá certo? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E aí Jesus contou essa parábola. Lembrando, né, gente, que Jesus ele gostava de contar em formas de parábolas porque era uma forma mais fácil para o entendimento das pessoas, né? Porque você pode ver, às vezes, da nossa vida. Às vezes você vai contar alguma coisa para alguém e a pessoa não tem dificuldade de entender. Às vezes você conta uma história ou você fala de uma forma que ela se encaixa na vida dela, aquilo lá, ela compreende melhor. Né? É o famoso, você quer que eu desenhe? Entendeu? Para você entender. Você quer que eu desenhe? Então, era mais ou menos isso que Jesus fazia na mente da pessoa. Desenhava em parábola. Né? Em coisas do cotidiano, dos acontecimentos ali, né? Então, em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no, se foram deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, né, que era a moeda local, ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 que você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Quem você acha que foi mais próximo dele, né?
Jesus quis dizer. E aí responderam, né? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E que Jesus disse, vá e faça o mesmo. Começando aqui nessa história, pelo mais simples começo, que os judeus e os samaritanos, eles tinham uma guerra eterna entre eles. Eram né? inimigos. Eles eram inimigos, né? Então você vê aí que já é uma coisa que, né? E aí Jesus escolheu um samaritano para ser o herói da história, mostrando que a compassividade e a bondade não depende da raça, religião ou classe social, né? Então assim, o que acontece? Às vezes, quantas vezes a gente está andando pela rua, tem alguém ali pedindo uma comida, alguma coisa, até mesmo dinheiro, né? Às vezes a gente nem dá bola pra pessoa, passa desapercebido, ou, ai, nossa, o cara tá ali, vou atravessar pro outro lado. Gente, eu sei que é complicado, né? Às vezes, pra correr do dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue ter um tempo pra parar, conversar e tal. Mas você já parou pra pensar na história que tem essas pessoas que estão ali na rua? O porquê elas estão desta forma, né? Cara, meu irmão ele faz um serviço social em Campinas. E essa que você colocou agora é muito interessante, porque é exatamente o que ele sempre me conta. Em cada caso que ele vai, né, em cada visita que eles saem para fazer, eles montam um kit de higiene, roupas que eles acolhem, comida, e eles vão em vários pontos da cidade de Campinas para fazer essas entregas, né? E eles já têm sempre os pontos certos. E ele sempre fala como é interessante conversar com quem está lá, saber da história que está lá. Obviamente, tem pessoas que têm uma história que é inventada, né? Vamos dizer assim. Mas tem algumas outras coisas que ele foi ouvindo e depois ele foi procurar, ele foi buscar informação sobre. E de fato era aquela pessoa que estava ali mesmo, né? Então tem um caso lá de um rapaz que ele já foi tipo ator em Campinas, já participou de várias coisas, mas ele estava na rua. Então assim, são histórias muito complicadas e até mal vistas e mal entendidas, né? E essa pessoa tá lá naquele local agora. Tem uma história também que meu irmão conta de um rapaz que a mulher decidiu largar dele e tal, e ele decidiu sair da casa. Ele largou a casa para a mulher com os filhos, mas ele não tem onde morar, né? Ele tinha acabado de perder o emprego, aí a mulher veio e largou dele, a mulher nem sabia ainda que ele tinha acabado de perder o emprego, então ele falou, não, pelo menos dignidade para os meus filhos, mas ele mora na rua. E aí, estando na rua, começa-se a conhecer muitas coisas, né? Hoje a gente vê muito, por exemplo, bebida, né, na rua, o pessoal bebe muito, porque é o que mata a fome, né, que engana o cérebro, né, mata a fome de quem está com fome e precisa comer, e esquenta, né? Então a gente acaba julgando muito quem está embriagado na rua, a vida que está levando, mas a gente não para tentar entender, ou pelo menos trocar uma ideia. A pessoa chega te abordando ali de uma certa forma, e a gente não quer dar muita atenção, a gente só quer passar longe, né? E a parte dessa parábola, ela é interessante porque passou uma autoridade da igreja que prega a palavra, que segue os ensinamentos, né? E essa pessoa desviou o caminho. Desviou. Não passou nem perto e falou assim, oh, meu bom dia, não tenho nada, não consigo te ajudar agora, né? Nem um pingo de atenção deu. E depois, a pessoa com quem houve o acolhimento era o inimigo. Vamos colocar como inimigo, né? Para ficar, porque é pesado Sim. mesmo naqueles tempos, né? O dinheiro gasto era muito dinheiro que o cara colocou para cuidar dele lá na pensão, né? Era muito dinheiro. O vinho, né? O óleo, né? Que foi utilizado, Sim. também eram coisas caras da época, né? Então a gente consegue também ir percebendo que fazer o bem
não é só para quem tá da porta para fora. Entende? Não é só para quem tá na rua. Fazer o bem vai muito além. Se todos nós fizéssemos um pouquinho melhor todo dia, um pouquinhozinho só melhor todo dia, 1% ao dia, assim, ó, vamos por assim, ó, 1% a mais todo dia, 1% a mais todo dia. Quanto seria no final do ano de bondade que a gente fez para alguém? Normalmente quando a gente faz um ato bom, a pessoa que recebe, ela fica tão alegre, tão feliz, tão genuinamente bem, que ela acaba repassando isso sem que ela perceba. Agora, chega no teu trabalho e não dá bom dia, dá um bom dia atravessado com um parceiro seu, né? Tromba alguém na rua aí na hora do trânsito e, sei lá, xinga ele pra você ver. A cadeia de ruindade, né? O desencadear ruim que vira. Vamos tentar fazer o contrário. Né? Pô, a vida tá tão corrida, ela tá tão chata, tá tão estranha. A vida ela tá estranha, o mundo tá estranho, tá virando algumas coisas de cabeça para baixo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E como a gente tá, né, como o Rodolfo falando ali, às vezes a pessoa não quer só dinheiro, é uma conversa, né? Lógico. Uma conversa, porque até mesmo a gente, vamos falar da nossa vida. Não tem dias que você tá precisando de alguém, que alguém te fala alguma coisa, sabe? Tem dia que você tá tão pra baixo, fala, putz, cara, eu queria tanto conversar com alguém hoje, desabafar, sabe? Obviamente, né? Tem pessoas que você confia mais, tem pessoas que você confia menos, tem pessoas que você tem mais facilidade de se abrir, mas tem dias que você só quer apenas conversar, contar o que está acontecendo, né, pôr para fora. Então você imagina essas pessoas que estão na rua. Será que todas as vezes que eles nos abordam, eles querem só dinheiro? Sabe? E às vezes eles não querem, não é isso que eles querem, só às vezes querem conversar, quer atenção, entendeu? Eu falo, né, eu tenho uma experiência própria, assim, que por causa da rádio, né, toda vez que eu passo nas praças daqui, tem uma galera que fala, ô Éder da rádio e tal. Cara, às vezes, se eu tô meio com pressa, às vezes eu vou meio rápido, né, às vezes não consigo parar muito. Mas sempre que eu posso, falo, ô, vamos lá, cumprimento eles e tal. Cara, são todos pessoas que estão em situação de rua, tudo, né, mas que custa ir lá, dar a mão pro cara, né? Não precisa abraçar, levar pra casa. Não é isso, gente. Não é isso que a gente tá falando. Você vai ter que chegar na sua casa agora, pegar um quarto, pegar o pessoal e levar tudo pra dentro da sua casa. Não é isso que a gente tá falando. Tá? A gente tá falando de dar atenção, né? Que Jesus, em outro evangelho, ele fala a seguinte coisa, né? Lá em Mateus 25, ele fala o seguinte, que quando a gente faz para alguém, a gente pode estar fazendo para o próprio Jesus, entendeu? Quando ajudamos alguém, a gente está fazendo isso para Deus, para Jesus. E quando a gente vira as costas para um irmão que precisa, a gente nega ajuda a quem precisa, a gente pode estar virando as costas para o próprio Cristo. Pro próprio Cristo. Entende? Então, olha que pesado isso, sabe? Às vezes a pessoa está ali precisando, e você pode ajudar. Não estou falando de, né, novamente, não estou falando de dinheiro, não estou falando de material. Estou falando de conversa. Às vezes você pode ajudar a pessoa, sabe? Às vezes uma palavra ali faz tanta diferença na vida de alguém, sabe? A gente vê tantos casos de pessoas que... Até esses dias estava vendo um caso de uma pessoa que ela estava na ponte, que ela ia pular, né, estava querendo tirar a vida dela, aí chamaram a polícia e tudo e tal. Um dos policiais era religioso, chegou e começou a conversar com a pessoa. Obviamente, né, de longe, porque, né, quando você vai pra frente, a pessoa, não, você viu, eu vou pular. Então, um pouco meio de longe, começou a conversar com a pessoa, dar uma palavra pra ela ali, com jeito. Foi lá, conseguiu salvar a pessoa. Nossa, que bom. Você entendeu? Amém. Olha que bondade o cara fez ali. Ele podia muito bem fazer o serviço dele, que é chegar lá, tentar fazer a pessoa não pular, só que assim, não mover muito mais do que aquilo, de ficar só cercando, tentando negociar, nananana. Ele agiu por outro caminho. Ele agiu pela fé,
Ele agiu pelo amor, ele agiu pelo carinho, e ele resgatou aquela pessoa. Nossa. Entende? Olha isso. Cara, você já parou pra pensar como é que tá seu irmão que tá do seu lado aí? Não tô falando, irmão que eu digo, com todas as pessoas que você convive, tá? Seu trabalho, na sua casa, na igreja que você frequenta, na escola, na faculdade, por onde você passa, as pessoas que rodeiam o seu dia a dia. Você sabe como é que essas pessoas estão de verdade? Porque assim, eu posso chegar aqui e falar, tá tudo bem, tranquilo. É o que eu quero mostrar, mas por dentro eu posso estar me sentindo mal. Eu posso estar muito mal por dentro. Então assim, você sabe se as pessoas, como é que tá as pessoas ao seu redor? Você observa o que está acontecendo ao seu redor com seus irmãos? Eu acredito também que o que anda acontecendo muito? Nós estamos muito egoístas, sabe? Porque a gente acha que só a gente tem problema. Então qualquer coisa que a gente receba, a gente fica ríspido, né? Já responde, já dá uma fala atravessada, já fica bravo, né? Só que a gente esquece que cada um tem a tua vida e cada um tem um problema para carregar, né? Jesus disse lá atrás que era para cada um tomar a tua cruz e seguir o caminho. Você saiu com a sua cruz, tá difícil, tá pesado? Pô, teu irmão, qualquer outra pessoa que você trombar, vai estar carregando a cruz dela também. Vai estar difícil. Acho que é muito feio a gente pensar só no próprio umbigo, sabe? E a gente precisa abrir um pouco mais a mente, né? E entender, pelo menos se colocar um pouco no lugar das outras pessoas, né? Ter um pouco mais de compaixão para poder, acho que ficar leve. Não vai ficar leve só para você, mas de você deixar leve a vida de uma outra pessoa, parece que não, mas você se sente muito mais bem fazendo o bem. Você recebe muito mais do que você está dando. Né? Um minuto de atenção, um sorriso, um bom dia. Né? Eu gosto, às vezes, de fazer o quê? No meu Instagram, postar alguma coisa que é religioso. Eu não sei o que acontece, mas às vezes vem uma mensagem, alguma coisa, eu falo, vou postar sobre isso, vou falar sobre isso. E eu gosto de colocar no meu Instagram. E é batata que alguém manda mensagem. É batata. Alguém manda mensagem. Eu precisava muito de ouvir isso. Essa música que você colocou no fundo, meu, que música maneira, me pegou. Tô refletindo sobre. Às vezes eu mando mensagem para alguém, há um tempo atrás eu ajudei uma amiga, por exemplo, ela tava passando por umas dificuldades fortes, assim, eu só tinha mandado uma mensagem para ela. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem, né? Não esquece, se precisar de alguma coisa eu tô por aí. Pronto. Foi o que ela precisava para trocar uma ideia. E a gente conversou, eu dei umas dicas para ela, eu fui falando de algumas coisas, alguma coisa que a gente de fora consegue enxergar melhor. E ela falou, depois de um tempo, eu coloquei o que você me passou de ideia, alguns exercícios ali para eu estar fazendo. Não falo exercício físico, né? Exercício para a gente distrair um pouco a mente. E ela falou, me ajudou demais. Eu sou extremamente grata de você ter mandado uma mensagem aquele dia, porque eu não saberia ir pedir ajuda ou pedir ajuda para alguém. Então a gente precisa ter empatia. Precisa. A gente precisa parar de achar que todo mundo é inimigo de todo mundo. Nossa, com certeza. Que só eu sou o bonzão, entendeu? Que eu não tenho nada para aprender com ninguém. Que eu sou o maioral, que isso, que aquilo. Esquece do umbigo, meu. Desliga. Desliga. Eu tenho comigo que eu não quero criar inimigos e inamizades. Não quero. Porque Deus que me livre e guarde, aconteça alguma coisa comigo e eu precise de ajuda, alguém vai passar e falar assim, olha o Rodolfo, trabalhava na oficina mecânica. Eu conheço esse cara aqui do material de construção, eu conheço ele da papelaria, eu conheço ele de quando ele trabalhou na Teca. Isso são coisas que eu ouço até hoje. Cara, eu lembro de você lá na escola, eu lembro quando a gente trocava ideia lá no serviço, lembro que nós sentava pra almoçar junto. Isso, pra mim, é um puta de um presente. Porque Deus me livre e guarde, se eu precisar,
Eu acho que eu tenho, assim, que pelo menos alguém vai estender a mão. Vai ser um samaritano ali comigo. Entende? Eu faço o máximo de amizade possível, entendeu? Troco ideia com quem for, com o que precisar, porque eu não quero criar inimigos de forma alguma. De forma alguma. Cara, eu acho que na vida da gente, né? Quando a gente passa, a gente tem que deixar uma marca boa, né? Porque é tão ruim quando alguém deixou alguma marca ruim pra você na sua vida, né? É tão ruim quando você lembra da pessoa com aquele sentimento ruim, sabe? Nossa, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa já me fez muito mal. É tão triste isso, né? É uma coisa tão triste do relacionamento, seja de casal, seja de amizade, seja até mesmo uma pessoa conhecida, sabe? Quantas vezes, às vezes no nosso trabalho, alguém quer prejudicar a gente, é uma coisa tão chata isso, né, gente? Sabe? Você ser lembrado por uma coisa ruim, né? Então, assim, a gente tem que tentar, quando a gente passar, vamos tentar fazer o bem, sabe? Tentar, como o Rodolfo falou ali, tem várias pessoas que ele conhece, né? Sempre conversou com as pessoas, sempre foi um ombro amigo. Vamos tentar ser isso, vamos tentar ser o bom samaritano no nosso dia a dia, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, como eu disse. Você sabe como é que estão as pessoas, você observa as pessoas, para um tempo, conversa com elas, sabe? Às vezes, a gente vive tão no automático, eu digo que nosso telefone é Android. Não é o telefone, é nós que viramos Android. O ser humano virou um Android, né? Você sabe, sai de casa, trabalhar, voltar para casa e dormir. Sai de casa, trabalhar, voltar para casa e dormir. É a mesma rotina, a mesma coisa, sabe? E tem gente que não quer sair dela. Cara, a gente tem que tirar um tempo, né, para nossa cabeça, para estar bem, tirar um tempo para as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque, cara, acontece tanta coisa. E principalmente, sabe quando você quer falar uma coisa boa para uma pessoa e você fica demorando. Se acontece alguma coisa com a pessoa depois, você não fica pensando, putz, mas eu queria tanto ter falado aquilo para ela. Fala, sabe? Seja bom, seja ruim, fala. Seja bom, seja ruim, fala. E tem mais uma coisa, que a gente tá falando aqui do bom samaritano, de falar com as pessoas, de acolher o seu próximo e tal. Eu digo agora, eu vou um pouquinho além agora. Quantas vezes você fala para as pessoas que você ama elas? Já parou para pensar nisso? Porque assim, às vezes, você falando com uma pessoa que você ama ela já sabe disso. Mas ela gosta de ouvir. Às vezes ele pode ser o bom samaritano naquele dia para aquela pessoa, sabe? Porque não é todos os dias que todas as pessoas estão bem. Não é todo dia que você acorda e você tá, yupa, soltando o rojão. Cara, tem dia que você tá triste, você acorda meio mal e tal. Como é gostoso chegar sua mãe, seu filho, seu namorado, sua esposa, seu pai, fala assim, eu te amo. Pô, às vezes você ouve aquilo ali, você já sabe, mas é uma coisa tão gostosa às vezes de você ouvir. Com certeza. Né? Você ouve um te amo da pessoa que você gosta, da pessoa que você ama. Fala também. Porque isso também é você estar ajudando uma pessoa. Porque, como eu disse, por incrível que pareça, às vezes, 2 palavrinhas, 3, né? Eu te amo, são 3 palavrinhas. Cara, você pode mudar o dia de uma pessoa de uma forma que você nem imagina. Sabe? Então, vamos procurar ser o bom samaritano na vida das pessoas, sabe? Tentar pregar o bem por onde a gente passa. Sabe? Às vezes não custa conversar, uma palavra amiga, sabe? E já aconteceu dias, olha que engraçado, de eu estar mal, tá? E por ajudar outra pessoa, eu ficar bem. Ah, sim. Nossa, cara. Cara, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Foi exatamente com essa amiga lá, cara. Eu não tava numa fase maneira, não tava numa fase legal. A cabeça tava muito cheia. E de conversar com ela e passar pra ela umas coisas que eu lembrava de terapia e tudo mais, assim. Nossa, virou uma chave, entendeu? É por isso que eu falo que quando nós damos o nosso melhor, nós recebemos muito mais. Nós recebemos muito mais. Eu acho que nós temos que parar
de pensar também de sair de casa para oferecer o mínimo. Para que oferecer o mínimo se você pode dar o seu melhor? Eu vi uma dinâmica uma vez que o cara falou assim, ó, levantem as mãos. Aí o pessoal levanta a mão. Daí ele fala assim, mais alto. Aí todo mundo levanta a mão mais alto. Daí o cara para e fala assim, por que quando eu pedi para levantar a mão, você já não levantou a mão no alto? Por que você já não deu o seu melhor? Por que você tem que começar com pouco? Dá o seu melhor. Entrega o que você tem para entregar. Tenho muito amor para entregar. Entrega teu amor, cara. Usa isso. Pode ser uma ferramenta, pode ser uma ação social. Onde que você pode usar isso? Sei conversar bem, sei dar bons conselhos, tenho uma cabeça boa para isso, pá, tal. Vai estudar. Usa isso como ferramenta. Quer usar na igreja? Vem para a igreja. Tem catequista, tem ministro. Aonde que você pode entrar? Vira uma ferramenta, vira instrumento de Deus. Seja todo dia, quando você for sair da tua casa, já saia sabendo que você vai ser um instrumento de Deus. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa palavra. E tchau, obrigado. E pronto. E pronto. Você não precisa estar bem todos os dias, porque nós não vamos estar bem todos os dias. Não vamos. Só que nós não precisamos ser medíocres. Não precisamos ser medíocres. Medíocres é mediano. Sabe, lá na escola, que para você passar você tinha que tirar pelo menos 5, é ser medíocre. Você tem que estar na média para você passar. Você quer estar na média, igual todo mundo, ou você quer ser mais? O que você quer para Deus? Você quer ser medíocre? Ou você quer ser a mais? Então saia da tua casa para oferecer o mais. Chega desse egoísminho besta. Vamos oferecer o que tem para oferecer, meu. Ah, mas eu tenho medo, mas que isso, que aquilo. Vai com medo. É ótimo ter medo. É ótimo. Porque o medo, de certa forma, te dá segurança para dar uns passos com cautela. Mas vai e aprenda. Não fique parado por causa do medo. Dê o passo. Deus vai te dar o chão, pô. Exatamente. E às vezes, como eu disse, né? Rodolfo disse, eu disse, às vezes você precisa disso para você mesmo, sabe? E você ajudando as pessoas, às vezes você que está precisando daquilo. É uma troca de experiência. Exatamente. Olha que coisa engraçada isso. Às vezes você está precisando, você não sabe como pedir ajuda, mas você ajudando, você também está se ajudando. Ai, minha vida tá difícil. Entendeu? Tá corrido. Nossa, eu não consigo um trabalho. Para trocar uma ideia com um coitado que tá ali na rua. Ou mesmo que a pessoa esteja trabalhando, ela também tem um problema no trabalho dela. Sim. Às vezes você tá dando tanta importância para algo na tua vida que talvez ela não é tão grande assim, tá? Que tem outras pessoas que estão em situações piores e tá com um sorriso no rosto, levando a palavra de Deus para frente. Pote vazio, Deus preenche com amor. Mas a gente precisa abrir a tampinha. A gente precisa abrir essa tampinha. Se eu me fechar, é porque essa é a minha vida, é assim que eu preciso, eu nasci para isso, eu vou ser assim para sempre. Meu, desculpa. Tu precisa de ajuda profissional. Tem que dar um passo diferente aí. E a igreja também ajuda para muita coisa. Sim. Deus ele dá oportunidade pra gente de diversas formas, né? Então começa a observar na sua vida qual é o propósito de Deus para sua vida. Para todo mundo Deus tem um propósito. E às vezes o seu propósito é ajudar as pessoas, é levar uma palavra de carinho, de amor. Só que às vezes você não está fazendo isso, às vezes por medo, às vezes fala, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar aquilo? Vai. Fazer o bem nunca é demais. Tá certo? E como a gente está dizendo, não estamos falando fazer o bem financeiramente. Tá? Porque é fácil.
Eu chegar e falar assim, nossa, Se- Rodolfo, tô precisando de 50 reais. Ah, Se- me manda 50 reais, tá? Se você consegue, Entendeu? ok. Tem roupa para doar? Ok. Né? Tem como fazer, sei lá, uma movimentação de arrecadação de alguma coisa? Maravilha, faça. Esse é seu dom. Mas exerça ele. Tira do papel, tira da tua cachola, tira do teu coração. Exatamente. E como eu estava dizendo, né? Dessa questão financeira que a gente estava falando. Mas também tem a questão espiritual e da conversa. Às vezes uma conversa... Às vezes uma pessoa que está precisando, você passando na rua. Tem uma pessoa que fala, ai, tô precisando de dinheiro, tudo isso aqui. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você conversa com a pessoa. Cara, a pessoa vai ficar tão agradecida. Mas se você tivesse dado alguma coisa para ela financeiramente. Sim. Entendeu? Então, gente, abra seu coração. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Tá? Tente fazer o bem todos os dias. Nossa, mas todos os dias? Todos os dias. Você acordar cedo e falar, Senhor, hoje eu quero fazer o bem. Me mostra como eu posso fazer. Estou abrindo meu coração para isso. Quero abrir minha vida para fazer o bem. O que eu posso fazer hoje? Tenha certeza que Deus vai te mostrar. Tenha certeza. Se você estiver com o coração aberto e disposto, tenha certeza que Deus vai te mostrar aonde, como e por que você pode fazer o bem. Tá certo? Gente, né? A gente for ficar falando, a gente já fala há muito tempo. Então, né? A gente vai terminar por aqui, né? Nesse momento. Quem sabe no futuro temos uma parte 2 desse vídeo também, tá? A gente quer agradecer pela audiência de você que tá aí assistindo o nosso vídeo, tá bom? Compartilha, curte, segue aqui o nosso canal, né? E compartilha que às vezes alguém tá precisando ouvir isso também, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Rodolfo. Imagina, sou eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui para trocar uma ideia com vocês. É sempre muito bom porque a gente busca estudar, né? Busca informações para sempre também trazer da melhor forma possível de como passar para vocês, de uma forma mais dinâmica, talvez o jeito de conversar, o jeito de falar. Espero que vocês entendam, que vocês acolham e que de alguma forma toque o coração de vocês, né? Que a gente possa ser instrumento da palavra de Deus, ser o sal e a luz do mundo, e que quando a gente passar, não importa por onde, e na vida de qualquer pessoa que seja, que essa pessoa sinta a presença de Deus por nós. Quando eu chegar em algum lugar, ou estiver em algum lugar, que essa pessoa sinta a alegria, sinta a paz, sinta uma energia boa que Deus manda. Então vamos nos abrir, vamos abrir o potinho e deixar Deus nos preencher com muito amor e sabedoria. Isso aí. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Beijo!